Bem, meu nome é Luiz Silva, tenho 69 anos. Há pouco eu tive um problema sério de gripe e de repente, cara, fiquei sem poder falar. Aí eu percebi que eu não posso perder mais tempo, sabe? Muita coisa que está aqui no meu coração eu tenho que compartilhar. É o que eu vou fazer agora. Eu vou pedalar e vou fazer uma reflexão a respeito do primeiro capítulo de João. Isso tem mexido muito com o meu coração. Espero que você goste. Não sei nem se estou aparecendo legal, porque estou sem ver a câmera. E também estou testando o áudio, que eu não sei se está ficando bom. Eu estou sem microfone de lapela. Eu não pude adquirir, mas vou conseguir. Ok, vamos lá. Venha participar desse passeio pedalando e comentando, refletindo e aprendendo, não? Beijo no coração. Bom, eu vou seguir aqui pela Praia de Boa Viagem, tá? Tá um sol bonito. Meu objetivo é chegar até o Marco Zero. E até lá a gente vai batendo um papo. Eu acho que vai ficar melhor a gravação com o microfone do próprio celular. Que ficou melhor assim, entendeu? Então é isso, embora. Partiu! Muita gente caminhando, correndo, pedalando. Praia de Boa Viagem. Um domingo maravilhoso. Sem dúvida. Temos que aproveitar. Cara, o amanhã é uma possibilidade, ontem é história. Tem que viver o agora! É agora ou nunca! Estou no meu pedal, devagarzinho, aqui na beirola, dividindo uma construção, uma melhoria que está se fazendo aqui na orla, com o pessoal pedalando, com o trânsito normal. Enfim, boa viagem, Recife, Pernambuco, domingo. Acho que hoje é dia 26. É, 26 de abril. O ano começou e já está em abril, gente. O negócio é sério. O tempo não está deixando folga. Realmente a coisa está ficando séria. Entendeu? Bom, vamos lá, vamos para a nossa reflexão. Topa? Nesse conto eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Vou tentar não ser uma metralhadora, apenas fazendo comentário, uma pequena pergunta de reflexão e uma pequena pausa. Daí a gente continua. Tá bom? Combinado? Simbora. Deixa eu passar esse caminhão aqui, que agora vai ser um pouquinho complicado. Oh! É, deu até soninho, legal. Bom, o trecho que eu quero refletir com vocês está no livro de João. Desde a minha infância, eu estudo a palavra. Sou muito feliz por isso. E até tenho um certo sentimento de, eu não sei, de arrependimento com não compartilhar mais do que está no meu coração. Mas acho não, tenho certeza. Nada acontece por acaso, tudo tem seu propósito muito bem definido. Inclusive esse momento. Como eu dizia para vocês no início, esse mês passei uma crise absurda. Parecia uma tosse seca, aí fui fazer endoscopia nasal, e aí descobri alguns pólipos dentro do nariz. Depois
pediram para fazer uma tomografia, que ainda não viu o resultado. Depois desenvolvi uma gripe que, puxa vida, passou de tosse seca para tosse com muita secreção. Aí fiz alguns exames, inclusive uma radiografia de pulmão, que ainda não viu o resultado. Mas não estou preocupado com nada disso. Porque nessa reflexão aqui eu vou falar para vocês no que acredito, tá? Eu não vivo mais na terceira dimensão. Quer dizer, em função do que eu vejo, do que eu percebo nos sentidos físicos, eu não tenho mais essa, ou pelo menos tenho tentado buscar em Deus uma compreensão diferente. Tá lindo, gente, aqui o brilho do sol no mar. Isso aqui não tem preço. Adoro. Adoro assim no sentido de contemplar essa beleza, a formosura, a glória de Deus em tudo que Ele faz. E a beleza aqui é extremamente bonita, extremamente elegante, bonita, sem palavras. Recomendo conhecer Recife e as praias do litoral sul pernambucano, que são maravilhosas. Coisa de cinema. É o Caribe brasileiro, efetivamente. Entendeu? Eita, tem que sair aqui para a direita. Errei o caminho! Vou ter que passar para a direita aqui. Ver se eu consigo. A garota que vai fazer, eu vou fazer também. Ah, consegui. Show! Então tá. Vamos para o trecho que eu quero comentar com vocês, tá? Deixa eu passar esse grupo aqui de corrida. Acho que a menina está acompanhando o rapaz. Passa essa galera aqui, aí a gente continua conversando. É isso. Então vamos para o trecho que eu quero usar como referência no nosso comentário. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É esse o trecho que eu quero trazer para a nossa reflexão. Não estou preocupado com o tempo do vídeo, o tamanho do vídeo, nada disso. Vou até onde eu sentir que devo seguir. Então se eu não errei nenhum, confiram sempre lendo as Escrituras. Então, capítulo 1 de João é a referência desse comentário. Sempre quando eu li esse trecho, eu me perguntava: você entendeu, Luiz? E eu pergunto para vocês: vocês entendem quando leem este trecho? Diz aí nos comentários, tá? Que você entende perfeitamente. E o que entende, se possível, compartilhe comigo. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos começar por aí. E eu repito, você entende isto? Você sabe o que isso quer dizer? Eu não sei se sei totalmente. Bom, vou usar uma paráfrase de um poeta pernambucano chamado Ariano Suassuna. Ele tem muitas frases, mas uma guardei em meu coração e vou repetir aqui. Ele dizia: eu sei que sou pouco, eu sei que sei pouco, mas o pouco que sou e sei, me dou por inteiro, tá? Então, é nessa dimensão, tá? Mas o pouco que sou, me dou por inteiro.
Por que eu trouxe a lume essa paráfrase do Ariano Suassuna? Eu sou pouco, mas o pouco que sou me dou por inteiro. Bom, para vocês entenderem onde eu quero chegar, vou me remeter a um outro trecho que eu nunca entendi direito. Eu sempre me perguntei o que significa. O que significa? Que mensagem estava escondido ali? Na época de Moisés, tá? Desse tempo que eu ficava me perguntando o que isto quer dizer. Como assim, Luiz? Como assim, vocês aí? Bom, vou falar o que eu... De onde eu estou refletindo esse conceito. Bom, eu não sei o capítulo, porque eu não guardo capítulo nem versículo. Números para mim, nesse aspecto, eu guardo a mensagem. Lá no livro de Gênesis, Deus, em certo momento, se manifestou a Moisés. Um momento muito especial, gente. Vale a pena estudar esse momento que Deus se apresentou para Moisés. Diz o trecho que ele estava cuidando de ovelhas, acho que no deserto, não sei bem. Depois que eu conseguir o verso até na tela, vou colocar a referência, tá? Estou falando tudo aqui do meu coração. Acho que vocês conhecem bem. Diz o trecho, se não me falhar a memória, que ele estava com as ovelhas lá, aí de repente ele viu um arbusto, cara. Eu acho que fala de sarça, ardendo em fogo, pegando fogo. No deserto, poxa, tudo seco. Ou me reporta a caatinga que eu conheço aqui no Nordeste. Tudo seco, pega fogo fácil. Mas o fogo lambe tudo rápido, tá? Fica tudo seco, então rapidinho consome, o fogo consome. Mas o que chamou a atenção dele foi que o fogo forte, cara, lá, comendo solto no arbusto, lá, a sarça ardendo em fogo. Mas ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção dele. Aí ele foi se aproximar para ver o que está acontecendo aqui. Que estranho. Aí quando ele se aproxima, uma voz grita: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo. Bom, gente, quando eu ouço esse trecho, o que eu entendo? Por que a gente calça sapato? Por que a gente calça sandália, tênis? É para proteger nossos pés. Aí quando Deus manda Moisés tirar os sapatos, né, sandália, que o lugar é santo, o que eu estou entendendo? Ei, Moisés, aqui você está seguro, que você não tem ameaça, entendeu? O lugar é puro, o lugar é santo, o lugar não tem, sabe? Então você não precisa de proteção aqui, você aqui está protegido. É isso que eu entendo, tá? Nesse trecho, o pouco que sei e que eu estou te dando por inteiro. Tá bom? Então quando Deus diz que é santo, 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 Ele está dizendo para você: ei, aqui você tem abrigo, aqui você tem segurança, aqui você não tem ameaça, aqui é um refúgio seguro, fortaleza. Compreende isso? Concorda ou não concorda? Sempre vou perguntar, para não ficar aqui que nem uma metralhadora falando sozinho. Põe aí nos comentários o que você entende também por isso. É o que eu entendo. Para mim as coisas de Deus são muito profundas, mas simples de entendimento. A gente não consegue enxergar com clareza muitas vezes. Agora a gente vai entrar num trecho aqui um pouco mais complicado, porque está tendo obra, né? Na orla
de boa viagem, a gente vai ter que dividir com paciência aqui, corredores, ciclistas, um espaço apertado. Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Devagarinho, passando. Deu certo, passei! E aqui a gente vai. Todo domingo aqui aproveitando. Vai ficar muito bonito isso aqui. Lá na frente vocês vão ver o resultado. Já tem um trecho pronto, perto do Pina. Então, gente, eu passei um aperto aí que eu perdi a voz. Aí eu, puxa vida, fiquei, meu Deus, tem que gravar as coisas que estão no meu coração antes de que tudo se apague, né? Por enquanto, ainda tenho a chance de resgatar um pouquinho do que tenho aprendido, tá? Então é isso, gente. Aconteceu esse fenômeno, mas não parou por aí, não. Aí que está as questões que eu sempre me senti perguntando, querendo entender, desde criança, como eu falei para vocês. Eu leio esse trecho desde criança. Mas o que aconteceu na sequência? Eu não vou contar o porquê que Deus se manifestou para falar com Moisés agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tem muita coisa. Mas eu quero me pegar na âncora, tá? Na âncora do que eu quero comentar com vocês sobre o capítulo 1 de João. Vocês vão ficar impressionados. E eu espero que seja para a glória de Deus e o crescimento espiritual de cada um de vocês, tá? Inclusive a minha família. Eu sei que profeta de casa não tem honra, é natural. Está escrito, é verdade. Mas a gente tem que continuar enquanto temos o dia que se chama hoje. Vamos lá. Deu uma viajada, não dei não? Legal, qual é a sequência disso tudo? Ele, por certo, tirou as sandálias, não está escrito nada a respeito. Mas chega a voz, vai e diz para ele: Moisés, vai lá, liberta meu povo, tira ele da escravidão do Egito. Chegou a hora. Cara, uma hora dessa eu vou falar com vocês sobre esse momento de Moisés. Ele não tinha nenhuma condição, humanamente falando, de voltar lá para o Egito e fazer tudo aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer, humanamente falando. É por isso que eu digo, a gente não pode viver pelos sentidos, sabe, das circunstâncias que nos rodeiam. A gente tem que confiar realmente na palavra de Deus, independente das circunstâncias, nada disso. Viver na quarta dimensão, e a gente vai chegar lá para você entender o que eu quero dizer. Não tem nada de fanatismo, religiosidade não, eu estou falando de realidade, prática de vida. Show? Vamos lá. Mas aí quando ele recebe essa instrução, essa ordem, né? Aí ele pergunta, vem cá, eu vou chegar lá e vou dizer que quem é que me mandou fazer isso? Em nome de quem eu vou fazer isso? Gente, ele estava fugido, que ele matou um soldado egípcio, ainda que tenha sido criado no palácio de Faraó, de uma forma milagrosa. Ele cometeu um assassinato e ia ser morto. Por isso que ele fugiu para o deserto. E agora Deus manda que ele volta lá e retira o povo. Ora, puxa, a escravidão era o fator econômico de uma nação naquela época. Foi depois disso muito tempo, mais de milênios, sabe? O recurso escravo humano utilizado no mundo. Até hoje, gente. A gente vê nos países aí, tipo China, isso ainda se pratica. Terrível. Escravidão. Aí ele pergunta, vem cá, quem é que está me mandando fazer isso? Qual foi a resposta que ele ouviu? Lê aí, quem sabe aí, escreve aí nos comentários. Qual foi a resposta que ele ouviu? O que foi dito para ele? Escreveram aí? Eu sei que alguns de vocês sabem. Talvez
ainda não vejam conexão com o trecho de João que a gente vai comentar, baseado nesse fundamento, tá? Vamos lá. Legal, escreveram aí, né? Show! Continuando. Então Deus disse para ele, quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Aí ele falou, eu sou o que sou. Então, qual é o nome de Deus? Responda aí, escreve nos comentários então, qual é o nome de Deus que ele disse, foi a voz dele, ele disse, meu nome é eu sou o que sou. Ele não disse Jeová, ele não disse Jesus, Espírito Santo, não. Ele disse, eu sou. Agora vem a conexão com João. Quando vocês ouvem essa palavra, eu sou, o que isso é? É um verbo, não é? O verbo ser. Eu sou. Verbo ser. Até onde eu aprendi é isso. Sim ou não. É verbo. Verbo ser. Agora vamos para o livro de João e ver a conexão. Está escrito: e o verbo se fez carne. Qual verbo? Responde aí. Estão vendo a conexão? Estão sentindo, percebendo? Eu sou, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Parou de repente. Show! Aí, quando eu percebi isto, mudou completamente minha percepção a respeito do nome de Deus. E o quanto isso me envolve, gente. Até então eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Vale a pena até fazer uma pausa para respirar. É muito significativo. Pelo menos para mim. Espero que para vocês também. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou. Habitou entre nós. E continua, né? Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Vocês podem entender isso? A saber, aos que creem no seu nome. Qual o nome? Qual o nome, gente? Eu sou. Eu sou. Em outro lugar, tem muita coisa escrita a respeito do nome de Deus. Primeiro, se você crê nele, você recebe poder para ser chamado filho de Deus. Não é criatura, não é servo, não é amigo. Gente, é filho, dá-lhes o poder, a capacidade de ser. Vamos lá, gente, vamos à nossa origem, a nossa criação. Façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança, gente. Então, gente, quando eu olho para um ser humano, eu vejo a maior expressão de Deus. Cada ser humano é imagem e semelhança de Deus, gente. Nós somos, verbo ser de novo, olha aí, somos
nós somos imagem e semelhança de Deus. Só isso já nos promove, gente, a uma categoria na criação incomparável. Nada na criação, no universo, nas estrelas, no sol, nos planetas, qualquer lugar, nada se compara a isso. Passa essa galera aqui que está pegando muito devagar. Estou saindo fora da ciclovia, só para poder passar eles, que estão conversando, brincando. Muito legal, gente. Domingo aqui é sensacional, adoro pedalar. Adoro no sentido de gostar, tá? Nada de adorar no sentido de reverência, é isso. Às vezes a gente fala a palavra é mal interpretada. Beleza? Estamos chegando no Pina. Então aquela construção que nós vimos lá atrás, a ideia é ter esse tipo de calçadão. Uma ali à direita, à esquerda aqui a Avenida Boa Viagem, estamos chegando no Pina, Recife. E a ideia é ir conversando com vocês até chegar no Marco Zero. Espero que isso seja legal. Tá? Muito bom. E aí, diz aí nos comentários, estou gostando do que estou vendo, do que estou ouvindo. Quero esse engajamento, pessoal. Legal. Show? Então vamos continuar. Então, gente, só nisso você já vê o quanto você é valorizado. Não talvez pela sociedade, as pessoas ao seu redor. Muitas vezes a gente é rejeitado, mal entendido, desprezado. Ou às vezes nos lisonjeiam com palavras favoráveis, quando tem algum tipo de interesse, ganho, etc. Entendeu? Mas o importante não é o que as pessoas pensam a seu respeito. O importante é o que Deus pensa a seu respeito, o que você deve pensar a seu respeito. Entendeu? Não importa a opinião dos outros. Tá? A gente tem que viver sabendo quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? Isso é muito importante, gente. E o verbo se fez carne. Legal. Vamos continuar por ali. Show? Jesus sempre ratificou isso, gente. Ele sempre usou o nome de Deus. E no final eu quero que vocês entendam que nós não podemos usar o nome de Deus em vão e sem saber muitas vezes o fazemos. Ignorância, a gente não conhece a verdade, então, mas a verdade, quando conhecida, ela nos liberta, porque ela tem poder para isso. E falar em verdade, Jesus falou sobre isso a respeito dele próprio, dizendo: eu sou. Veja, ele usou o nome de Deus. Eu sou, porque ele é Deus. O caminho, a verdade e a vida. Toda vez que eu escuto essa palavra verdade, eu a traduzo por realidade. Então, a realidade é Cristo. E está escrito, ele diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, absolutamente nada. E eu vou provar isso. Tudo, a bicicleta, esse celular, essa rodovia, essa ciclovia, tudo, esses prédios, a terra, o céu. Nada do que foi feito se fez sem ele. Ele estava em tudo. Porque ele realmente, né, faz o tanto querer como o efetuar. Isso acontece independentemente da gente acreditar ou não. E a prova está nesse verbo. Por isso que esse verbo é muito importante. Ainda não chegamos na apoteose, na cereja do bolo mesmo desse nosso comentário. E aí, estão gostando do passeio e desse papo? Estou pensando em ir para o Encantamoça, em vez de ir para o Marco Zero. Não sei, vou ver se tem ali a ciclovia. Se estiver instalada, eu vou. Ah, não tem, tá ali. Vou sim. Talvez eu passe para Encantamoça através de barco. Aí de repente eu dou carona para vocês também, tá bom? Que é muito legal. Recife é muito bonito, gente. Tá? Então tá, vamos lá. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez.
Tem que dar uma pausa aqui porque tem que atravessar. Mas dá para ir. Com a bicicleta com um pequeno defeito que eu para consertar. Então quando dá tração muitas vezes ela escapa aqui a corrente. Estamos no Pina, agora no sentido do centro, saindo da praia. É legal que aqui em Recife, nos domingos, eles fazem ciclovia itinerante, né, eventual, né, com os cones, vocês vão ver agora. E a gente vai chegar até o Marco Zero, se Deus quiser. Dá uma parada aqui, que tem o pessoal da prefeitura que controla esses momentos de beber uma água também, né? Água! Ah, que maravilha! Uma água. E agora partiu! Eita, o cachorro tá meio que numa sinuca de bico ali. Acho que dá para atravessar. Dá. Beleza. Pronto, entrei na ciclovia, agora estou em uma área mais ou menos segura aqui. Beleza. Simbora. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez, né? E depois ele ratifica isso. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E de fato a gente não faz, pessoal. A gente não pisca um olho, a gente não respira, a gente não faz absolutamente nada sem ele, nada, nada. E eu vou mostrar como, porque isso é verdade, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de ler, além da Bíblia, livros de pessoas que respaldam o que a Bíblia diz. Até mesmo a questão da filosofia estoica. Eu gosto de ouvir muita coisa, tipo Marco Aurélio, Epicteto, são filósofos da época romana que guardam conceitos que estão totalmente harmonizados com o que a Bíblia fala. Paulo, né, ele pediu os livros, né? Traga meu livro na prisão. Ele tem que aprender a entender que realmente ali é o lugar onde a gente deve buscar conhecimento, sabedoria. Por quê? Eles escreveram aquelas coisas e não foi sem Deus não, foi com Deus. Porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Escrever livro, nada, absolutamente nada, nada, nada. Não vamos aprofundar nisso não, porque vai ficar ali, vou fugir do meu tema, mas temos que entender isso. Agora, o que é importante, gente? Examinar as Escrituras. Disse Deus, disse Jesus, disse o eu sou, porque elas de mim testificam. Então, temos que examinar no sentido como o médico faz no laboratório. Como eu disse no início, né? Fui acometido por uma tosse estranha, perdi basicamente a voz, porque ainda estou rouco, mas bem melhor, graças a Deus. Então, os médicos examinam. É nesse nível que a gente deve fazer também em relação às Escrituras, entendeu? Atravessar aqui, pegar a ponte do Pina já. Legal. Bora. Então, aí a partir do que você tiver como a Escritura, faça dela, né, sua pedra de toque, sua espada, sua defesa. Se tudo que você aprender fora, onde for, paralelo, não estiver em sintonia com o que ela diz, cara, joga fora. Mas se estiver em consonância, use como esclarecimento. Eu tenho aprendido muito assim. A gente tem que cotejar mediante o que a gente já sabe da palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Qualquer coisa, tá? Na sua área de vida, procure nas Escrituras. Confira, examine. Aí sim,
você vai ser feliz. Para mim a Bíblia não é um livro religioso, meramente. É um código de felicidade, gente. Quem realmente aplica os conhecimentos não fica pobre, não se perde, sabe quem é impressionante. É um manual do fabricante, literalmente. Todo fabricante copiando Deus. Aqui é muito lindo, pessoal. Tem uma ponte do Pino, que vou parar aqui só para dar uma girada para a direita para vocês verem, tá? Ver se dá para ver aqui. Tá vendo aí? Então aqui é o Pino. Lá tem condições de atravessar para o outro lado de baixo. Entendeu? É isso, vamos continuar aqui. Atravessando a ponte do Pino. Bacana. Uhul! Que domingo maravilhoso. Estou feliz pelo que eu estou fazendo. Então, quando eu vi que minha voz estava capengando, eu falei, epa! Eu tenho que registrar antes que eu perca. Olha lá, entende? A capacidade de fazer registro do que tem. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Está escrito. Então eu tenho que falar, tipo, compartilhar, e a gente hoje tem a tecnologia que nos favorece. É o que Jesus falou, né? Se os meus se calarem, até as pedras clamarão. Quando ele falou isso, não havia gravador, não havia tecnologia, luz, nada. O que é um celular? Não é uma pedra, pessoal? Ele fala, ele existe. Isso foi o que Jesus falou. Então, quando eu salvo minhas memórias no YouTube com essas reflexões e alguém assiste, não são as pedras clamando, né? Então, se cumpriu literalmente o que Jesus falou. Legal. Vamos voltar. Então, veio para os seus, quantos receberam, dele de poder ser chamado Filho de Deus, saber os que creem no seu nome. Então, o nome de Deus, o nome de Jesus, é colocado acima de todos os nomes. Ao ponto dele dizer e dar, né, para usar o nome dele. Tudo quanto pedir, dizem em meu nome. Crendo, recebereis. Isso a gente vai também comentar já já, que isso aí tem um poder absurdo de grande. Então, Deus e poder, a palavra de Deus é poder, gente. Se aplica na nossa vida, é fantástico. Então tá. Aos que creem no seu nome. Qual é o nome de Deus? Eu sou o que sou. A partir de agora, gente, você nunca mais, eu tenho certeza, eu acredito, eu oro e intercedo por isso. Quando alguém perguntar a você, quem é você? Você disser, eu sou. Lembre-se, é nome de Deus. Por exemplo, se me perguntarem, quem é você? Aí eu respondo, eu sou Luiz. O que eu acabei de dizer, gente? Eu acabei de dizer Deus, Luiz, ou não? Bom, aí você pode dizer assim, tipo, cara, você está se igualando a Deus? Negativo. Eu estou assumindo aquilo que ele disse que eu sou. Imagem e semelhança. Tipo, semelhança de triângulo retângulo. As dimensões dele é divina, as minhas é humana. Mas temos cateto, hipotenusa, semelhante, cara. É disso que se trata. É aí que está o segredo. É aí que está a sabedoria, meu irmão.
Veja que Jesus, ele assumiu o exemplo onde que nós devemos imitar. Então, Paulo recomendou, sede imitadores de Cristo, não, de Deus como eu sou de Cristo. Então devemos imitar. E nessa postura, como assim, Luiz? É simples. Está escrito, ele disse, sendo Deus, não se usurpou como tal, antes se humilhou e foi obediente à morte, morte de cruz. É disso que se trata. Então, se você entende quem é você, cara, se você entende quem é você, você não vai se usurpar, porque você vai usar o exemplo humano de Cristo. Sendo Deus, não se usurpou como tal. Porque lá no Éden, a serpente, quando tentou Adão, falou, ó, você vai ser igual a Deus. Não é essa a premissa, gente. A premissa nos limites que ele estabeleceu ao ser humano. Imagem e semelhança. E aí tem um poder também absurdo nisso, gente. Mas vamos chegar lá. Se você está gostando, diz aí nos comentários, Luiz, estou gostando. Dá uma pausa para você refletir sobre isso. Nós estamos no Cais de Santa Rita. Aqui está sendo feito um bairro novo, gente. A maquete desse bairro está lá no Shopping Rio Mar. É um negócio de cinema. Você tem ideia que tem prédios que vão ser construídos, né? Com mais de 40 andares, sabe? É coisa acima de 2,5 milhões. É coisa cara, muito cara, sabe? Então esse bairro aqui está sendo retrofitado de uma sorte e uma arquitetura absurda. Meu filho é engenheiro da Moura do B, que é a construtora que está refazendo esse trecho aqui. Eu quero ficar muito bonito. Muito bonito. E é muito bonito naturalmente. Aqui a gente está um pouquinho afastado ali, mas a gente vai dobrar para a direita e se mover um pouco. Eu estou fazendo essa pausa para vocês respirarem. Porque realmente essa reflexão para mim é poderosíssima. Ainda tem muita coisa que eu quero abordar, pontuar, na graça do Senhor, com calma, mas com muita profundidade. Gente, quando eu tomei assim um pouquinho, olha só que bonito ali, gente. A gente atravessou a ponte, tá vendo ali? Do outro lado é o Oceano Atlântico. Então aqui é um rio que desemboca no Oceano Atlântico. Realmente muito bonito. Então estamos no Cais de Santa Rita. Vamos subir a ponte dos fortes de 5 pontas. Estou vendo que tem uma nuvem fechando ali. Talvez a gente vai ter que suspender a nossa reflexão quando começar a chover. Mas deve chover já já. Mas não é problema. Chuva é bênção. Tá? Então vamos voltar para a reflexão. Começou a pingar. Começou a pingar. De repente eu vou ter que pausar. É um equipamento que vai se molhar. Eu só estou com uma proteção, eu trouxe duas, vou botar no bolso. Tem que pausar para logo antes que traga prejuízo, a gente não possa continuar. Não, vamos embora. Por enquanto não. Por enquanto tá dando para ir. Então eu queria chegar até o marco zero com essa nossa reflexão. Então, sendo Deus, não se usurpou como tal, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga. Então, vamos lá. Gente, o quanto essa mensagem é importante. Então, toda vez que alguém for mencionar, for perguntar quem é você, e você for responder, e usar o que tem que ser usado, o verbo ser, eu sou. Lembre-se que esse é o nome de Deus. Então, gente, você não pode usar o nome de Deus em vão. Tomarás o nome do Senhor em vão. Então, como é que eu entendo isso agora, gente? Muitas vezes
a gente sem saber, sabe, sem ter a noção exata do que está sendo dito, dizemos assim: eu sou um fracassado, eu sou doente, eu sou, sabe, incapaz. Você está usando o nome de Deus de maneira errada, gente. Pensa. Eu sou é Deus. Como Deus pode ser fracasso? Como Deus pode ser doente? Como Deus pode ser... Entendeu o que eu quero dizer? Então, em vez de usar atributos negativos, use atributos reais. Entendendo que quando você fala a palavra eu sou, você está usando o nome de Deus. Entendeu? Então, eu sou capaz de pedalar até o marco zero. Estou com 69 anos, 70. Estou subindo agora a rampa do viaduto 5 Pontas. Aqui, ó, tranquilo, falando com vocês, respirando normalmente. Cara, isso não é pouca coisa. Então, eu vou dizer que eu sou incapaz? Não. E tá escrito, gente, assim, ó. Diga o fraco, eu sou forte. Entendeu a mensagem? Então a própria Bíblia, cara, entendeu? Dá esse recado para você. Diga o fraco, ainda que você seja fraco e somos. Diga, eu sou o quê? Forte! Deus forte, cara. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Toda vez que você mencionar o eu sou na sua vida, entenda que você não está sozinho. Entenda isso, tá? É impossível você fazer qualquer coisa sem Ele. É impossível. Foi Ele que fez o seu subconsciente. Foi Ele que fez o seu espírito. Foi Ele que fez o seu corpo, o alimento que você come. Sem Ele você não faz absolutamente nada. Isso é real. A vida que nós temos é Ele. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Então não tem jeito, gente. Obrigado, bom dia e bom trabalho. Show! Então, gente, põe aí nos comentários. Isso tá louco. É loucura. Fala aí. É loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para todos que creem. Está escrito também que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para todos que creem. Epa, começou a cair chuva. Tem que seguir em frente. Vou parar aqui para tirar o sistema, mas só isso que eu te falei, cara, já dá para entender a mensagem. Vou parar aqui, agradecer a companhia, para eu desmontar aqui tudo e proteger por causa da chuva. Tá? Vou ver se eu vou aqui para frente para me mostrar. Ver se dá. Não sei se vou aparecer, mas é isso, tá? Deu uma parada aqui, perto da antiga rodoviária, que agora é o quartel da polícia. Fechar nosso pacote. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E quando você disser isso, agora você assume essa postura, tá? De quem você realmente é. Não é pouca coisa não. Essa mensagem tem muito mais. Mas eu vou ter que encerrar aqui por causa das circunstâncias. Embora eu não viva submisso a ela. Eu vivo na quarta dimensão. Estou acreditando que isso vai muito mais além do que eu posso imaginar. Beijo no coração.